Leitura do capítulo 75 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela ciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos, prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Amantíssimo Senhor Jesus, reunidos em Teu nome neste ambiente de paz, a Te buscamos, Mestre, para os nossos estudos da doutrina espírita. Tanto necessitamos da esperança e das elucidações que o Espiritismo nos pode proporcionar, para que consigamos caminhar com segurança, firmeza em nossos passos, dirigindo-nos para Deus, para a perfeição. Ajuda-nos neste esforço que ora realizamos. Permite, por misericórdia, que os bons espíritos estejam conosco e nos tragam as boas energias, recuperando os nossos recursos físicos,
e estimulando-nos os bons pensamentos e as boas ações. Amado Senhor, ante o panorama de tantas dores e tragédias espalhadas pelo mundo, coletivas e individuais, nós te rogamos o auxílio, o conforto para todos estes nossos irmãos de humanidade. E a ti, Mestre, nós dirigimos a nossa imensa ternura por ti, nosso carinho, nosso amor e a nossa profunda gratidão. Bendito sejas, Mestre amado, hoje e para sempre. Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo que analisa o departamento de isolamento, onde se encontrava Jerônimo. É o capítulo, outra vez, Jerônimo e família. Nós já vimos, então, que este departamento é dirigido por um espírito muito iluminado, nobre, que fora na terra sacerdote católico, mas também que tinha uma iniciação nas ciências do psiquismo, do mentalismo. Era um iniciado. Nós vimos quais suicidas permaneciam naquele ambiente, quais as características deles. Eram pessoas que tinham se suicidado, mas que, ademais, também traziam características semelhantes entre si, que seriam do orgulho, da rebeldia, da indisciplina, como nós já analisamos na aula passada. E nós vimos quais eram os objetivos dos benfeitores com relação àqueles internos, aplicando as terapias magnéticas dos passes, estas que eram aplicadas pelos iniciados hindus, mas também com as terapias do Evangelho, as aulas que eram ministradas a eles diariamente com noções simples, claras, objetivas do Evangelho de Jesus, mas com esta interpretação correta, sem as distorções, sem as adulterações. Então, o estudo do Evangelho de Jesus, destes ensinamentos do Cristo, em espírito e verdade, que são os mesmos ensinamentos e estudos que fazemos na doutrina espírita. O Espiritismo veio resgatar aquilo que Jesus havia ensinado e que foi distorcido, adulterado, mal compreendido. Mas também fornecermos mais detalhamentos sobre aqueles princípios esposados pelo Mestre. Conforme Jesus disse que aconteceria, e está isto registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Nosso Senhor promete enviar-nos o Consolador, o Espírito de verdade, que estaria conosco até a consumação dos evos, e que falaria de tudo quanto ele, o Cristo, tinha já nos falado naquela época, e falar-nos-ia muito mais. Então, a doutrina espírita apresenta-nos as lições, os princípios do Evangelho do Cristo, de uma maneira simples, clara, correta, esclarecendo o real significado das alegorias que Jesus utilizou na sua fala, das parábolas que ele contou para as pessoas, para as comunidades, de maneira que compreendamos
estas lições e entendamos a forma de praticá-las no nosso cotidiano, de utilização destas lições como ferramentas para vivermos melhor no nosso dia a dia, para progredirmos espiritualmente. Então era necessário que aqueles indivíduos fossem reeducados moralmente, para que eles então, com estas noções simples, objetivas, pudessem começar um exercício de reeducação da alma, reeducação moral, de autocontrole daqueles impulsos inferiores, das paixões inferiores, sobretudo do orgulho, das vaidades, da rebeldia, da indisciplina, do gosto pelas paixões mundanas, das ideias preconcebidas, dos preconceitos. E depois nós começamos a verificar a explicação que foi dada àquele grupo de Camilo Castelo Branco e os seus amigos que estavam excursionando por aquele departamento, já que eles tinham de passar por todos os departamentos da colônia, para melhor compreensão deles de certos conhecimentos, para somente depois terem condições de excursionar com segurança, tranquilidade para a terra, para a crosta, a fim de visitar novamente o país que eles tanto amavam, Portugal, mas sobretudo visitar os seus familiares conhecidos. Então, é mencionado aqui que todos aqueles que estavam naquele departamento de isolamento tinham tido na Terra, na sua última reencarnação, um vínculo mais direto, menos direto, com o catolicismo, o cristianismo ensinado pela Igreja Católica Romana. Tinham sido católicos romanos. Menciona-se também aqui que, na verdade, embora todos aqueles tivessem tido este contato com o catolicismo romano, a maioria deles teve um contato muito superficial, no sentido de que não se dedicavam efetivamente à religião, à religiosidade, à busca da sua espiritualização. E havia inclusive aqueles que, embora tivessem tido contato, eram praticamente ímpios, sem uma fé, não tinham uma fé, digamos, definitiva, eram muito volúveis com relação à questão da fé. É muito interessante que nos dias atuais nós costumemos ouvir expressões como, ao se perguntar sobre a religião de alguém, você tem alguma religião? E os indivíduos dizem, sou, por exemplo, católico não praticante. Se nós tentarmos entender esta colocação, essa expressão, teremos muita dificuldade. O que seria um católico não praticante? Apenas um católico que não vai às missas, não comparece aos serviços religiosos, aos rituais religiosos? Um católico não praticante seria aquele que conhece a doutrina do Cristo e não a pratica? O que seria um católico não praticante? Ouvimos também de confrades espíritas. Não, eu sou espírita, mas não sou vinculado a nenhum centro espírita. Eu sou um espírita independente. Porque Jesus não tinha nenhuma igreja, etc., isso e aquilo. Bom, aí nós nos deparamos com pessoas que certamente não leram o Novo Testamento. Porque se tivessem lido o Novo Testamento, saberiam que, por origem, Jesus, e por educação recebida dos pais, era judeu. E ele frequentava diariamente as sinagogas. Diariamente. Não era uma vez por semana, ele ia diariamente à sinagoga. Ele não se prendeu ao judaísmo.
Ele trouxe uma nova revelação. E não criou uma igreja específica, ele apresentou o desdobramento da lei divina. A primeira grande revelação está exarada nos 10 mandamentos de Moisés, ou da lei de Deus, recebida, transmitida ao mundo por Moisés. Jesus traz-nos a segunda grande revelação da lei de Deus com o seu Evangelho. Mas consta textualmente no Novo Testamento que Jesus ia à sinagoga diariamente. Então ele mantinha um vínculo até mesmo para que ele pudesse trazer, explicar, esclarecer sobre os 10 mandamentos, esclarecer sobre as lições dos profetas, esclarecer aquele povo judeu, que era o povo do qual ele participava, no qual ele vivia. Ele participava, ia às sinagogas, dialogava com as pessoas, participava dos agrupamentos religiosos. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou um espírita independente, eu não frequento casa espírita nenhuma, nós já imaginamos que ali há um grande problema de individualismo, de egoísmo, de isolacionismo, que é exatamente contrário ao Evangelho de Jesus e, portanto, é contrário à doutrina espírita que resgata o Evangelho de Jesus. O cristão deve viver em comunidade. Mas eu vivo na sociedade. Vive na sociedade, nas atividades que deve realizar para o próprio interesse. Quase sempre é assim. Os núcleos espíritas servem para facilitar o trabalho do indivíduo. Até porque sabemos muito bem, se o indivíduo é espírita, ele vai saber muito bem que as atividades espiritistas, elas vão muito além daquilo que vemos fisicamente. O trabalho espiritual é muito mais amplo, profundo e complexo. E como nós não temos recursos para realizá-los, nós dependemos de uma equipe espiritual que irá realizá-lo. A nossa participação é muito pequena dentro dos trabalhos espirituais que são realizados. Nossa participação é mínima. Então precisamos de uma equipe espiritual. Esta equipe espiritual necessita de certas condições para a realização das atividades dela. Por isso é que os núcleos espíritas funcionam como facilitadores destes trabalhos. Mas desde o início do cristianismo, que as atividades são normalmente realizadas em agrupamentos. Claro que no dia a dia, nas nossas atividades comuns, nós também iremos realizar as atividades que forem possíveis, que estejam ao nosso alcance. Ajudamos alguém na rua, atendemos alguém na porta de casa, visitamos um enfermo, conversamos com alguém aflito, damos apoio para um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade. Todas as atividades são possíveis, mas nós teremos um núcleo de apoio às atividades mais complexas. Participaremos deste núcleo. Desde o início do cristianismo havia agrupamentos, daí surgir a palavra igreja. Igreja vem do latim ecclesia, que significa agrupamentos, comunidades. Daí Paulo escrever para as diversas igrejas, para as diversas comunidades. O agrupamento dos cristãos da região de Tessalônica, da região de Éfeso e assim por diante. Então nós precisamos realmente buscar uma vinculação profunda com a religião. Quem diz eu sou espírita não praticante, está dizendo, com outras palavras, eu não sou nada de nada. Eu sou católico não praticante. Eu não sou nada de nada, mas como vai ficar desagradável socialmente eu dizer que eu não tenho uma religião, que eu não tenho interesse nenhum em vinculação
direta com um agrupamento, porque eu não quero ter responsabilidades, não quero assumir compromissos, porque me interessa apenas realizar aquilo que seja mais interessante para mim mesmo, em razão do meu egoísmo, do meu individualismo, então eu digo que eu sou católico não praticante, espírita não praticante. É apenas uma forma de ser hipócrita. Esta é a verdade. Quem tem uma religião se aplica a ela porque se aprendeu a religião, entende que um cristão sem obras não é cristão. Uma fé sem obras é morta. E sabe que Jesus nos recomendou, repetindo as orientações dos profetas, que nós deveríamos nos manter como um feixe de varas. Porque uma vara só é fácil de dobrar e quebrar, mas um feixe de varas tem uma força, uma resistência muito maior. Então, aqui a gente nota que realmente aqueles indivíduos precisavam de uma reeducação moral e espiritual. Deixar a hipocrisia de lado, as convenções mundanas, as suas paixões mundanas, para assumir verdadeiramente um compromisso com a religião. Religião tem como etimologia a palavra religare, também do latim, que significa religação. É a nossa reconexão com a nossa essência profunda. Já que Deus está em nós, nós vamos nos reconectar com esta essência, esta busca interior, ou a reconexão com o ser, o ente supremo. Isso é religião. Isso só se faz com compromisso, com disciplina, com seriedade, com responsabilidade. Então ele diz aqui, esclarecendo sobre aqueles internos, haviam sido todos eles educados na terra sob os auspícios dos ensinamentos católicos romanos. Em seus corações e em suas mentes, nas concepções religiosas que lhes dirigiam os pensamentos, não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos da igreja que acatavam desde a infância. Ou seja, rechaçavam quaisquer outros ensinamentos e filosofias. Notemos a diferença. Kardec nos propõe, na codificação espírita, que nós estudemos outras religiões e conhecimentos filosóficos, porque ele diz, em todas as culturas do mundo, nós podemos encontrar fragmentos da verdade. E se nós conseguirmos encontrar esses fragmentos da verdade e aprendermos estes fragmentos da verdade, isso muito nos enriquecerá, não apenas culturalmente, mas também mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Foi o próprio codificador bebe nas fontes do Oriente para também depois, adaptando aquele conhecimento ao pensamento filosófico ocidental, ele busca as fontes do Oriente para as questões da reencarnação, da pluralidade de mundos habitados, a questão dos corpos espirituais, dos centros de força, na terminologia de André Luiz, do perispírito com as suas funções. Ele, então, para vários assuntos, ele se também baseia muito no conhecimento do Oriente. E os espíritos trouxeram esclarecimentos, eliminaram daquele conhecimento do Oriente certos, certos elementos que eram inadequados, que não estavam corretos, ou que eram apenas formas de transmitir conhecimento àquele tipo de cultura e pensamento filosófico oriental. Então eles, eliminam estes adendos para manter a essência, para que nós tivéssemos depois a adaptação ao pensamento ocidental, que é muito mais, linear, objetivo, e sempre está em busca de uma vinculação ou comprovação científica. Então, eles não aceitavam. A diferença é que Kardec diz, o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência.
aceita tudo que a ciência demonstrar como verdadeiro. E se algum dia o Espiritismo estiver em erro em algum, se a ciência provar que o Espiritismo esteja em erro em algum de seus pontos, provar efetivamente, então o Espiritismo abre mão daquele ponto e permanece com a ciência, naquele ponto que a ciência provou que está certo e o Espiritismo está errado. Até os nossos dias não houve nenhuma comprovação da ciência de algum ponto do Espiritismo que ele estivesse errado, equivocado. Na verdade, a ciência, dia após dia, tem demonstrado, né, por meio das suas análises, verificações, pesquisas e comprovações, que o Espiritismo, nos seus postulados básicos, está totalmente certo. Então, o Espiritismo tem esta abertura, é uma doutrina dinâmica, evolutiva. Kardec e os benfeitores espirituais disseram que o Espiritismo não disse a última palavra porque há muita coisa que não poderia ser revelada ainda e que será revelada oportunamente. E o Espiritismo vai assimilar estas novas revelações, diferentemente de outras doutrinas dogmáticas fechadas, que têm aqueles pontos dogmáticos fechados e não aceitam quaisquer outros conhecimentos, outras explicações, ainda que essas explicações sejam mais lógicas, claras e corroboradas pela própria ciência. Então, a mentalidade destes irmãos nossos era uma mentalidade preconceituosa, tem um preconceito e é fechado neste preconceito, é uma mentalidade fechada, mais obtusa, conquanto houvesse muitos irmãos ali com uma inteligência e uma cultura muito avantajadas. Nós nos damos conta, então, que não representa grande coisa para a vida do espírito o indivíduo ter grande cultura ou uma inteligência brilhante. Tanto assim que, se no passado as pessoas se destacavam com a chancela da ciência por terem um quociente de inteligência, um QI muito alto, hoje já se sabe que, normalmente, quem tem um QI muito alto é muito provável que tenha problemas de convivência social, de socialização. E já se sabe que há dois outros tipos de inteligência que são muito mais importantes do que a inteligência, o quociente de inteligência, do intelecto. Superior ao QI é o quociente de inteligência emocional. O Dr. Daniel Goleman apresentou-nos um livro falando sobre o assunto. Mas depois, com base em experiências de imagem do cérebro e também a partir dessas experiências, outras pesquisas, a doutora Dana Zohar, que era professora do MIT, do Instituto Tecnológico do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é um dos institutos tecnológicos mais avançados do mundo, e também professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das instituições acadêmicas mais respeitadas do mundo. Ela se deu conta, junto com experiências com o seu marido, que havia um outro tipo de inteligência ainda mais importante para o equilíbrio do ser humano e o seu progresso como ente em desenvolvimento, não progresso apenas material, prosperidade material, mas do ponto de vista do ser integral, que era a inteligência espiritual. Como o indivíduo se via dentro do contexto no qual ele estava inserido. Porque se a inteligência emocional é como nós reagimos, interagimos e reagimos às situações da vida, aos impulsos externos ou mesmo internos, a inteligência espiritual é como nós nos posicionamos no contexto no qual estamos inseridos, no nosso contexto social, no mundo, a nossa visão de abrangência da vida. A inteligência espiritual
não está em exercício nos seres ainda individualistas e egoístas, nos que se isolam. Mede-se, por exemplo, essa inteligência com a capacidade do indivíduo perceber o coletivo, se interessar pelo coletivo, diminuir-se, renunciar a si mesmo em favor do coletivo. Notemos que Jesus falava de inteligência espiritual. Quem quiser vir após mim, que negue, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua própria cruz nos ombros e siga-me. Renunciar a si mesmo, renunciar ao egoísmo. João Batista diz, quando ele percebe que o Cristo, o Messias já estava na terra, e tem um encontro com ele, logo depois ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua, porque a minha tarefa eu concluí. Eu vim para anunciar e conclamar as pessoas a esta nova mentalidade, esta nova vida que ele representa com a sua mensagem. Agora eu fiz a minha tarefa e agora a tarefa é dele, que ele é muito maior do que eu. Então é necessário que eu me diminua para que ele cresça, porque ele vai realizar uma tarefa muito mais importante. Então aí está a inteligência espiritual. Quanto mais o indivíduo diminui-se, renuncia a si mesmo e se interessa pelo coletivo, a ponto de negar algo para si em favor do coletivo, então maior será ou é a inteligência espiritual deste indivíduo. É esta a proposta que eles têm para estes indivíduos aqui no isolamento. Eles continuam. Sentimentalistas, aqueles indivíduos eram sentimentalistas, fanatizados e caprichosos, amolentados mentalmente pelo descuido no exercício do raciocínio sobre alevantados assuntos. Ou seja, tinham a mente enfraquecida porque não raciocinavam nesses alevantados assuntos, nesses assuntos nobres, superiores, espirituais. Não faziam raciocínios, não se interessavam por pensar nestas questões, porque estavam muito materializados. E daí surge o Consolador prometido por Jesus, propondo-nos, a doutrina espírita, uma fé raciocinada. Kardec coloca logo na página de abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase extraída do bojo do livro, desta obra: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Passar tudo pelo crivo da razão, logicar, raciocinar sobre tudo. Kardec diz, para nós conhecermos o Espiritismo, não basta uma mera lida em alguma coisa. Ouvir falar, é necessário estudar. Sendo o Espiritismo uma ciência e uma filosofia, somente se debruçando nos textos, estudando profundamente, meditando, refletindo sobre cada conceito, é que nós conseguiremos chegar ao conhecimento da doutrina espírita. Como muita gente não faz isso, a gente conclui que a maioria não conhece o Espiritismo. Ouviu falar alguma coisa, ouviu alguma palestra, ouviu algum conceito, foi assistir Nosso Lar 2, assistiu Nosso Lar 1, mas isso não é basta para conhecer o Espiritismo. Ninguém vai conhecer a filosofia de Immanuel Kant por ouvir uma frase ou outra. Ninguém conhecerá o pensamento socrático se não ler as obras com os registros do pensamento socrático, porque Sócrates não escreveu nada, mas há registros do seu discípulo Platão e também de Xenofontes, outro discípulo de Sócrates. Então é necessário que nós busquemos o conhecimento para entendermos daquilo e depois refletirmos se aquilo realmente tem embasamento lógico, se tem embasamento científico,
se compreendemos aquilo que está sendo dito, porque pode ser que não compreendemos, e daí não podemos chegar a um veredito, se aceitamos ou não. Se eu não compreendo aquilo, eu vou dizer, eu estou de acordo? Eu vou dar o meu amém? Não posso. Kardec diz, se eu não compreendo, eu não posso dar o meu amém, a minha concordância. Eu devo dizer claramente, não compreendi. Enquanto eu não compreender, eu não digo nem que sim, nem que não. É uma posição científica esta. O codificador realizou esta tarefa. Ele teve esse posicionamento científico. Quando lhe disseram a respeito dos fenômenos das mesas girantes falantes, da intervenção de espíritos de pessoas mortas, e disseram-lhe, um seu amigo, que ele seria um daqueles espíritas, ele disse, eu não digo nem que sim, nem que não. Enquanto eu não tiver a oportunidade de acompanhar, ver, assistir aos fenômenos, analisá-los, refletir sobre eles, investigá-los, eu não posso nem dizer que eles são autênticos, verdadeiros, porque eu não vi, eu não conheço, eu não fiz uma análise, mas também não posso negar, porque ao negar eu estaria fazendo um juízo de valor que teria que ter uma base. Eu teria de sustentar a minha negação do fenômeno, da realidade dos espíritos. Olha, isso não existe, porque eu investiguei e concluí com provas que eram fraudes. Mas como ele não tinha investigado, ele é bastante autêntico, correto, justo, com um posicionamento científico. Eu não posso dizer que são verdadeiros, mas eu também não posso dizer que eles não existem. O que eu posso dizer é que, por ora, eu estou neutro. Mas desejo conhecer, e depois analisarei, e depois apresentarei o meu juízo de valor, a minha conclusão. Então, esse é o comportamento. As pessoas leem as coisas, recebem as coisas e não fazem raciocínios, não fazem análises. Tudo devemos questionar. Por que isto? É uma mensagem mediúnica? Por que o Espírito disse isso? O que significa isto que ele escreveu aqui? Tem algum sentido? Está de acordo com as descobertas da ciência? Não tem lógica? O texto não tem muita coerência? Precisamos exercitar aquilo que o Espiritismo propõe, se somos espíritas realmente. A fé raciocinada. Tudo passar pelo crivo da lógica, da razão. Então eles eram sentimentalistas, fanatizados e caprichosos. E a mente, a atividade intelectual mental enfraquecida em razão disso. Alongavam a morbidez dos preconceitos, que lhes eram próprios as ilações religiosas fornecidas pelos catecismos. O que ele quer dizer com esta frase? Eles recebiam as lições dogmáticas fechadas do catecismo, e já não bastasse esta situação negativa de ser um ensinamento dogmático, fechado, sem possibilidade de se questionar, de se avaliar, de se verificar. Mesmo que haja erros ali, não se questiona, não se analisa, é uma coisa fechada. Não bastasse esta característica dos ensinamentos dogmáticos da Igreja Católica Romana, ainda eles faziam algo para piorar a situação. Utilizavam os próprios preconceitos doentios para aumentar o problema, ou seja, pegavam aqueles dogmas da Igreja Católica Romana, coisas fechadas que às vezes faziam o menor sentido, e depois pioravam a situação com os seus preconceitos doentios. Para termos um exemplo apenas de um dogma que não faz sentido, a questão de Adão e Eva e os filhos, que geraram, portanto, a população da humanidade inteira. Hoje temos cerca de 8 bilhões de seres humanos reencarnados na Terra
e esses 8 bilhões seriam todos descendentes, ou seríamos todos descendentes de Adão e Eva e dos filhos que ali havia, no paraíso. Lembramos que, dentro das lições do Antigo Testamento, Adão surgiu primeiro, Eva surgiu a partir das costelas de Adão, depois tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e mais tarde tiveram mais um, Sete. Caim matou Abel e foi expulso do paraíso. Bom, depois, a Bíblia nos diz, no Antigo Testamento, que expulso do paraíso, Caim foi para as terras de Nod. E lá casou-se e teve grande descendência. Não eram apenas Adão e Eva? Caim, Abel e depois Sete? Caim foi morto. A única mulher inicialmente que existia era a própria mãe. Se negamos que havia alguma mulher em Nod, ele teve que voltar para o paraíso e procriar com a própria mãe? Mas se aceitamos que ele não voltou para o paraíso, porque ele estava proibido de entrar no paraíso, e casou-se e procriou, ele procriou com alguma outra mulher que já existia em Nod. Então não havia apenas Adão e Eva. Havia outra mulher, ou talvez outras mulheres, outros homens, como realmente assim foi. Então, aí está um ponto dogmático da Igreja Católica Romana. Eva seria a única mulher. Mas daí não explicam a questão de Caim ter se consorciado e ter tido filhos com outra mulher nas terras de Nod. Então, é algo que não é questionado, que não é analisado, que não é passado pelo crivo da razão. E, nestes dogmas fechados, estas pessoas que estavam ali internadas tinham o hábito de piorar a situação, aumentando o problema daqueles dogmas, colocando sobre eles os seus preconceitos doentios. Então imaginemos, algo que já era ruim ficava ainda muito pior com os preconceitos doentios que eram anexados àqueles dogmas. E daí ainda continua a descrição desses irmãos. Que eles, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. No bom senso, no senso, na razão pouco amadurecida. Nós somos seres racionais porque temos a ferramenta da razão, mas ainda não utilizamos adequadamente a razão. Há de se exercitar a razão. A razão não surge, a ferramenta existe ali, mas se nós não a exercitarmos, não amolarmos a razão para ela ter um bom corte, é como uma faca. Você tem a ferramenta, mas depois ela não corta nada, ela não serve para a função de corte. Se nós não exercitarmos a razão, ela não se desenvolve, ela não fica afiada. Por isso que dentro da filosofia há uma, digamos, especialidade, um campo de estudos, melhor dizendo, dentro da filosofia, que é próprio da lógica. Quando se estuda a filosofia, dentro deste campo da filosofia, este campo mais específico, as pessoas estudam a questão da lógica, do raciocínio. E neste estudo, além das questões dos conteúdos teóricos, das propostas dos filósofos, há exercícios de raciocínio. Aprende-se os tipos de raciocínio que existem.
com as premissas, a premissa maior, a premissa menor. E se a premissa maior e menor estão boas, são verdadeiras, e nós chegamos a uma conclusão verdadeira, temos ali o raciocínio perfeito, chamado de silogismo. Mas estuda-se também e exercita-se a verificação de um raciocínio para ver se não há falhas. Às vezes a premissa maior está falsa, está falha. Às vezes a premissa menor também contém uma falha, e daí se existe alguma falha na premissa maior ou menor, o raciocínio também será falho. E pode ser que as premissas estejam boas, mas a conclusão não esteja em correspondência aos postulados iniciais, geral, específico, com a conclusão. São exercícios de raciocínio dentro da filosofia. São exercícios propostos desde a antiguidade, porque, repetimos, a razão que nós temos é uma ferramenta, mas ela somente será muito útil a nós se nós a exercitarmos. Ela não surgirá por encanto. Quem já tem um raciocínio mais ágil, mais aprimorado, é porque o exercitou, porque todos partimos do mesmo ponto. Quem deseja ter um raciocínio mais ágil, mais apurado, tem de exercitar a lógica. O Espiritismo nos propõe o exercício da razão. Mas muitas pessoas têm preguiça mental. Preguiça. E daí fica a faculdade anulada, praticamente, enferrujada. Qualquer faculdade que Deus nos concedeu e que não é exercitada é como uma enxada que fica encostada, segundo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ela vai enferrujar, vai estragar, vai sofrer corrosão e não vai mais prestar para a finalidade para a qual ela foi criada. Então precisamos exercitar. Aqui então também consta que muitos nem mesmo crença definitiva possuíam. Eram incrédulos, mesmo ímpios, jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas. Essa indiferença para com as questões espirituais, as questões da divindade, não me interessa, pois deveria interessar, porque diz respeito à nossa própria essência. Não se interessar pela divindade é não se interessar por si mesmo, porque nós fomos criados a partir da divindade. A lei que rege o universo, inclusive a nossa vida, foi criada pela divindade e ela está escrita na nossa consciência. Não há como eu não acato esta lei divina. Como se ela está na nossa consciência? Ela já está em nós, na nossa essência. Não tem como nós nos desvencilharmos, desconectarmos desta lei. Ela rege a nossa vida externamente e internamente. Então, não se interessar por estas coisas é não se interessar por si mesmo, nem pelo próprio destino. E conclui aqui. Mas, habituados à igreja pelo comodismo e a tradição, só ela conferiam os direitos de guiar consciências. Só ela permitiriam sabedoria bastante para os serviços de exegese, que é a interpretação dos textos das Escrituras, a exegese. Então, aqui nós verificamos mais uma vez. Os indivíduos não se interessavam pelas questões espirituais, pelas questões divinas, não tinham interesse pela própria religião católica romana, mas porque foram, talvez, batizados na igreja, passaram pela primeira comunhão na igreja, pela crisma na igreja, porque a família é católica, os pais são católicos, a maior parte das pessoas da sociedade é católica, todo mundo, ou quase todo mundo é católico, então eu também serei católico para eu estar dentro de um grupo social, pertencer a um grupo social, para não ser discriminado, ainda mais no século XIX. Hoje nós temos no Ocidente uma polivalência, uma multiplicidade de religiões, de doutrinas religiosas. Temos as originais e aquelas derivadas, sendo que muitas dessas derivadas são invenções
infelizmente nós sabemos que invenções apenas são mascaradas, invenções mascaradas de religião apenas com o intuito de fazer lucro para um pequeno grupo de pessoas. Esta é a realidade. Mas há muitas religiões originais também. Então as pessoas escolhem qual a religião que desejam seguir, vão desejar seguir. Não há uma pressão tão grande. Mesmo assim, as pessoas em grande quantidade se vinculam a doutrinas religiosas, seja o catolicismo romano, o protestantismo, a Igreja Ortodoxa, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, o budismo, enfim, várias doutrinas religiosas, as igrejas evangélicas, mas grande quantidade, como falávamos, se vincula a uma ou outra doutrina religiosa apenas, poderíamos dizer, pro forma. Apenas para dizer que tem uma religião, para que não fique desagradável, não fique mal visto por dizer eu não tenho religião. Porque ainda há um certo receio de se dizer ateu ou de se dizer crente em Deus, mas não ter nenhuma religião. Há ainda receio de boa parte das pessoas em se anunciarem assim. Então, se anunciam como vinculados a esta ou aquela doutrina religiosa, mas sem nenhum compromisso mais profundo com esta ou aquela doutrina religiosa. De maneira que são vinculações superficiais, muito resultante da hipocrisia humana. Neste parágrafo, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Bom, aqui há um detalhe apenas que nós deveríamos acrescentar. Quando nós verificamos estes dados fornecidos por Camilo, compreendemos melhor a razão de ter sido escolhido um espírito de escola que fora na terra sacerdote católico. Aqui menciona o texto que o próprio Camilo identificou o sacerdote Santarém quando ele se recordou do momento em que Jerônimo foi chamado, foi recolhido e retornou daquela excursão na terra, todo perturbado quando viu as tragédias com a sua família depois do seu suicídio. E ele estava na presença de Teócrito, mas pede que seja amparado por um sacerdote católico. E daí aparece o sacerdote Santarém, chamado por Teócrito. Então nós verificamos que era uma atitude de caridade, de misericórdia para Jerônimo, mas não apenas para ele, para toda esta comunidade que estava internada no departamento de isolamento. Era uma medida de misericórdia, de compaixão, porque sabiam os diretores da colônia que mais facilmente eles se identificariam com os ensinamentos ou com aqueles que ministravam os ensinamentos no departamento de isolamento, se estes que ministravam os ensinamentos fossem, pelo menos, se apresentassem com o hábito de sacerdotes católicos. Diz aqui, seria caridoso, pois, que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito. Notemos a altíssima misericórdia existente em todas as atividades e em todos os corações daqueles trabalhadores da colônia Maria de Nazaré. Eles poderiam simplesmente impor, olha, vocês fizeram tudo errado, aqui é assim, o trabalho é assim, vocês que se adequem. Mas sabiam que seria muito mais difícil. Então apresenta-se uma questão de lógica e pedagógica.
se o interesse é que haja uma maior aceitação, uma maior identificação, uma maior recepção da parte daqueles educandos, do conteúdo que vai ser ministrado, que práticas pedagógicas, que metodologias e que recursos pedagógicos serão mais favoráveis para esta reeducação. Um desses recursos é utilizar espíritos que tiveram vínculo, que foram sacerdotes na Terra. Teriam de apresentar também outros requisitos, como o sacerdote Santarém, que era uma alma nobilíssima e que tinha, inclusive, o aprendizado do psiquismo, um aprendizado de iniciado nos recursos da mente humana. Então, que diz que o próprio sacerdote Santarém lhes falaria do Evangelho da verdade, para que aprendessem que acima do seu fanatismo dogmático pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam aceitar, a fim de saberem venerar devidamente o Criador. Portanto, o Evangelho que lhes era apresentado era o Evangelho de Jesus, mas não com a formatação e as modificações, as mutilações aplicadas pela Igreja Católica Romana ao longo dos séculos. Apresentava-se-lhes o Evangelho de Jesus da verdade, o Evangelho da verdade. Portanto, aquilo que estudamos na doutrina espírita. Aliás, na doutrina espírita temos uma obra específica, dentre as 5 obras básicas da codificação espírita, a terceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a Bíblia dos Espíritas, é apenas o Evangelho de Jesus, os principais postulados, ensinamentos de Jesus, estudados à luz da lógica da razão, de maneira simples, com os esclarecimentos que os Espíritos superiores nos deram, Espíritos sob o comando do próprio Cristo. E era exatamente isso que era ensinado pelo sacerdote Santarém àqueles internos. Agora, precisamos desencarnar em situações dramáticas, mesmo que não sejam as situações de um suicida, mas outras situações não tão delicadas quanto estas, mas ainda assim dolorosas, difíceis, complexas, para aprendermos aquilo que podemos aprender na Terra ainda nesta reencarnação, de maneira mais tranquila, simples, até mesmo prazerosa, nos núcleos espiritistas, ou no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do nosso próprio lar, fazendo o Evangelho no lar. É uma questão de um indivíduo saber o que quer para si mesmo. Recursos existem na Terra, o material está disponível na Terra há mais de 150 anos, o indivíduo pode simplesmente desprezar tudo isto e depois sofrer. Não porque ele vai entrar no mundo espiritual sem ter a credencial de espírita ou de cristão, é porque ele desprezou o conhecimento que poderia lhe auxiliar na sua reeducação moral e espiritual. Se ele despreza estas ferramentas, certamente ele não vai ter com que ele se reabilitar dos seus crimes, se reeducar. São ferramentas universais. Tem o nome de ensinamentos cristãos, do Evangelho, do Cristo, mas são ensinamentos universais. O próprio padre instruí-los-ia sobre a vida do mundo astral, do mundo espiritual, lecionando-lhes observações e experiências. Notemos que é importante conhecer sobre a vida espiritual. Muitos dizem, depois que eu desencarnar ou morrer, daí eu vejo, daí eu vou saber. Não, daí vai estar perturbado. Ah, mas se o indivíduo é um espírito superior, se é um espírito superior, ele já conhece, já vive, já aplica e já divulga. Porque os espíritos superiores na Terra estão para divulgar estes conhecimentos. Se o indivíduo não conhece, não é espírito superior. Ele pode ser uma alma nobre
que não tenha o conhecimento específico da doutrina espírita, mas intimamente ele tem estas memórias. Ele vive de maneira condizente com estas memórias que estão no seu sub ou no inconsciente. Ele tem uma alta espiritualidade que fica clara para qualquer pessoa. Ele tem um modus vivendi condizente com estes altos conhecimentos do Espiritismo. Ele não tem o título. Como diz Kardec, muitos, sem o saberem, são espíritas, pelo modo de pensar e agir. São almas nobres. Mas elas não fazem regra na Terra, no mundo de provas e expiações, em que a imensa maioria da humanidade é composta de espíritos ainda muito atrasados. Então, se o indivíduo deixa para saber depois da desencarnação, pode escrever, vai passar por muito sofrimento. O primeiro é de não saber o que está acontecendo. Está lá em O Livro dos Espíritos, o conhecimento espírita facilita esta transição para a vida espiritual? Facilita e muito, dizem os benfeitores. O mais importante é a questão moral. Se o indivíduo é moralizado. Considerando o mundo de provas e expiações, a maioria de nós temos muitos problemas, tem muitos problemas morais. Então, pelo menos que tenhamos o conhecimento espírita que facilite algo para nós. Sem uma coisa, sem outra, é sofrimento na certa. Mas e os meus parentes desencarnados? Nem Jesus Cristo, ele próprio afirmara, podia ou pode revogar a lei de Deus. Como a lei é perfeita, porque Deus, o seu Criador, a revogaria? Então estamos submetidos a uma lei universal. Se nós não cuidarmos do nosso futuro, o futuro nos trará más coisas. O próprio padre instrui-los sobre a vida no mundo astral, lecionando-lhes observações e experiências, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas, pobres, pequenas, a que se amoldaram preguiçosamente. Mais uma vez está sendo destacada a preguiça mental. Preguiça mental. Rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem, por experiência própria, que tanto no seio da religião como da ciência, religião com R maiúsculo, notemos aqui. Religião com R maiúsculo, no sentido da reconexão com Deus, não de seitas doutrinárias, dogmáticas, fechadas, preconceituosas. No seio da verdadeira religião, como da verdadeira ciência, não da atividade de cientistas que nem poderiam, não deveriam, pelo menos, usar esse título, já que não estão na busca da verdade. O verdadeiro cientista age como Allan Kardec, o professor Rivaio, agiu. Quando ele ainda não tinha analisado as coisas, não tinha visto, feito pesquisas e chegado a uma conclusão imparcial, ele diz, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Quando indivíduos que se dizem cientistas, sem conhecer os fenômenos, sem investigar, dizem isto é impossível, eles agem de maneira completamente contrária à proposta da ciência, que é investigar os fatos. Diante do fato, de um fato, não há argumentos. Investigue-se o fato ou os fatos e depois verifique-se as causas daqueles fatos. Todo fato é gerado por algo. Se existe o fato, então não há que se discutir se é verdadeiro ou não. O fato existe. Resta saber que leis regem aquele fato. Foi isso que Allan Kardec fez, foi isso que cientistas eminentes fizeram. E não foram 2, 3, foram muitos, sobretudo no século XIX, início do século XX. E temos ainda hoje muitos cientistas que estão empenhados nestas tarefas, espalhados pelo mundo todo, em várias instituições de pesquisa e instituições acadêmicas, universidades. Basta que o indivíduo tenha interesse em buscar, terá uma lista enorme de cientistas que pesquisam, que já chegaram a comprovações, demonstrações. Agora, se o indivíduo não tem nenhum interesse, daí o problema é realmente dele. Ele está assinando
a sua sentença de problemas depois da morte física. Não porque ele vai ser punido por esta decisão de si mesmo, essa sua própria decisão. Acontece que, sem recursos e ferramentas para lidar com a realidade dinâmica da vida espiritual, o indivíduo estará realmente à deriva, com os riscos e perigos desta vida, desta realidade do mundo espiritual. Daí diz ainda na continuidade: poderá resplandecer o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. E daí, aquele grupo menciona que eles estavam ali para, além de visitar o departamento, também especialmente para visitar o amigo Jerônimo. Ao que então o sacerdote lhes diz que eles tinham feito muito bem. E ele agradece o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como este em questão. Aí a importância do nosso apoio àqueles que caíram. É muito comum na Terra, quando o indivíduo cai moralmente, as pessoas criticarem ferozmente, debocharem, dizer: está vendo, olha, eu sabia que ele ia cair. Você sabia que ele ia cair porque não foi socorrê-lo antes da queda. É um tipo de sadismo isso. Se a pessoa sabe que o outro vai cair, vá lá e diga: você vai cair, você está caindo, deixa eu lhe segurar para você não cair. Se o indivíduo se negar, aí tudo bem, o indivíduo já fez a tentativa. Mas saber que o outro está em queda e não fazer nada, pelo menos numa tentativa de evitar a queda do outro, além de covardia, é de um profundo egoísmo e de crueldade. E a consciência registra tudo isso. A nossa consciência registra tudo isso. Perguntou Allan Kardec: bastará ao homem não praticar o mal para agradar a Deus e garantir uma posição no mundo espiritual melhor? Não, disseram os espíritos, não basta. Há de fazer todo o bem que esteja ao seu alcance, no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que resultar do bem que poderia ter feito e não fez. Ah, eu sabia que ele ia cair e não fez nada, responderá por isto. Responderá pela sua negligência, pela sua indiferença, pela sua crueldade, pelo seu sadismo, porque depois você: eu sabia que ele ia cair. Fala com um ar de deboche. Isso é maldade, é crueldade. Então notamos que temos muitos aspectos de crueldade em nosso comportamento. Aí está: agradeço-vos o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como este em questão. Fala ao grupo o sacerdote Santarém. Visitar um enfermo, reanimar com a presença consoladora o pobre detento, entristecido pela angústia de remorsos implacáveis, é obra meritória sancionada pelo modelo divino, amigo dos pobres e pequeninos. O modelo divino, todos sabemos, é Jesus Cristo. E ele completa: Jerônimo ficará satisfeito, mandá-lo-ei chamar imediatamente. Ele já estava lá, Jerônimo, há 3 anos, menciona aqui Camilo Castelo Branco. E depois, enquanto Jerônimo estava a chegar, fora chamado, o sacerdote esclarece algumas questões a respeito de Jerônimo para o grupo. Vosso amigo entra em fase de transição, precursora do restabelecimento. Ele já não estava naquele mesmo estado deplorável em que deu entrada no departamento de isolamento. Aquele mesmo estado deplorável em que aqueles amigos o vira antes da despedida, quando foram separados. Já estava em período, em fase de transição para o seu restabelecimento. Podereis apreciar nas circunstâncias que o rodeiam o padrão dos demais internos do nosso educandário.
pois o isolamento se interessa por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos, como não deixa de também suceder com as demais organizações do nosso Instituto. Também lá nas torres de vigilância, os internos ali das torres tinham características semelhantes também. Tinham sido suicidas, normalmente também violentos, tinham se tornado obsessores, características muito parecidas dos seus comportamentos e ações. E ele diz ainda, após vencer a apatia a que o conduziram as revoltas improfícuas, ou seja, inúteis, resultantes de desilusões cruciantes, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou, ou seja, uma nova reencarnação. E um detalhe importante aqui, que ele diz, todas as pessoas que se revoltam, insistem nessas revoltas, ele diz que todas as revoltas não levam a lugar nenhum, são inúteis, não resultam em nada de bom, mas têm um resultado característico para todas as pessoas. Levam, depois daquele grande esforço com a revolta e um grande dispêndio de fluido vital, de energias com a revolta, ao que? Uma apatia. O indivíduo fica desvitalizado, ele consome energias. Aqui, nesse caso, o indivíduo já estava desencarnado. No caso dos encarnados que temos o fluido vital, ficamos desvitalizados. Perdemos fluido vital, há um cansaço mental e um cansaço por causa da desvitalização, a perda do fluido vital. Eles ainda tinham resquícios do fluido vital decorrente da prática suicida, mas tinham os fluidos espirituais que também são perdidos com estes comportamentos rebeldes. Então, ali eles desgastavam os seus fluidos espirituais. Os fluidos espirituais são próprios da vida espiritual. Os fluidos vitais, ou fluido vital, é próprio da vida de encarnado, vinculado à matéria. Então, qualquer pessoa que se revolte e permaneça certo tempo nessa revolta, logo depois entrará num estado de apatia, de abatimento profundo, por causa da desvitalização, do consumo exagerado de fluido vital, que é o fluido mantenedor das vinculações entre o nosso corpo espiritual, que está sempre vinculado ao corpo, ao espírito, entre o corpo espiritual, o perispírito e o organismo físico. Se esta energia, o fluido vital, se gasta sem reposição, há uma dificuldade do espírito controlar o seu próprio corpo. O corpo fica desvitalizado, abatido e pode enfermar mais facilmente. Então, do ponto de vista, inclusive, da nossa saúde física, nós não devemos cultivar rebeldias, revoltas. Isso prejudica não apenas a ação do espírito sobre o próprio corpo físico, que é o seu instrumento de manifestação, ele passa a não ter condições de se manifestar naturalmente, porque o corpo está sem condições, está abatido, e faz com que permite que o corpo físico adoeça. Depois de vencer, portanto, este estado de apatia que seguiu-se à revolta, agora mais animado um pouco, melhor restabelecido relativamente, poderá se preparar de maneira adequada para uma nova reencarnação. Era necessária a reencarnação para todos eles, inclusive para os internos no departamento de isolamento. Prossegue ainda o sacerdote, esclarecendo: encontra-se sob assistência rigorosa. Nós temos uma dificuldade em aceitar certos rigores, disciplinas, mas são necessários estes rigores, estas disciplinas. Encontra-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos que nos são confiados, pois seu invólucro perispiritual, o perispírito, assim a própria mente, carecem de profundos cuidados.
Ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. Então havia um grupo de especialistas em manipulação magnética de fluidos espirituais, aqueles psiquistas, aqueles irmãos iniciados orientais, hinduístas, e depois ao grupo daqueles que tinham se vinculado à Igreja Católica Romana, aos benfeitores, entre eles, né, o chefe, o diretor, o sacerdote Santarém, estes cuidariam da educação moral ou reeducação moral daqueles espíritos. A este agrupamento, porém, atendemos com as atenções inspiradas nos Estatutos da Legião, que no caso aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que a Jerônimo infelicita, como o que atormenta a vós outros, vós que não estavam, também não estavais, no departamento de isolamento, somente com a renovação individual operada interiormente pelo próprio paciente será removido, portanto, o tormento, ou serão removidos os tormentos. Mais uma vez, verificamos que os centros espíritas devem estar atentos a esta proposta. Os tratamentos magnéticos devem ser realizados com certas precauções e atenções para que nós não, transformemos essas aplicações magnéticas simples em coisas complexas, difíceis, que inclusive nem conhecemos, entendemos e que servem muito mais para chamar a atenção dos frequentadores do que realmente tem um efeito assim tão positivo. Às vezes nós verificamos que casas espíritas, elas inventam certas coisas, aumentam certas coisas para impressionar os frequentadores. Não há nenhuma necessidade disso. Quanto mais simples, melhor. Até porque sabemos que a maior parte dos fluidos que são utilizados para os tratamentos magnéticos vem do mundo espiritual. A nossa colaboração é mínima e muitas vezes nosso estado psíquico, psicológico, emocional dificulta para os benfeitores a realização do trabalho. Muitas vezes o passista tem de ser isolado para a realização do trabalho. Daí praticamente são utilizados os fluidos espirituais dos benfeitores e fluido vital, ectoplasma, ou do outro passista, ou dos outros passistas, ou às vezes da própria assistência que está presente em melhores condições que o próprio passista que está ali na sala de passes. Então, quanto mais simples, melhor. Devemos aplicar estes recursos, essas terapias nas casas espíritas, com estas atenções, estes cuidados, mas o fundamental é a reeducação moral a partir da proposta do Evangelho de Jesus. Este é o fundamental. Aumentar o número de dias de palestras, se possível, de cursos, sempre voltando-nos para a base, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus. Estudemos a parte científica da doutrina, mas baseando esta parte também nos fundamentos morais da proposta do Evangelho de Jesus. Falemos sobre a filosofia espírita, mas também trazendo junto com essa filosofia espírita a parte do Evangelho de Jesus. Sempre, em todas as oportunidades, porque isto é o fundamental para o ser humano. O fundamental. Ele pode não entender direito da ciência, mas se ele tiver uma base moral firme, ele progride mais rapidamente, estará em boas condições. A parte científica ele adquire mais rapidamente, sem muita dificuldade. O essencial, fundamental, é a base moral que o Evangelho nos dá. Então a gente para por aqui.